Já viu que tem pastores, Senhor, gente, eu quero falar uma coisa para você. Procure na Bíblia o que significa pastor. Pesquise aí no Google. Deus dá dons aos homens, tá? Não é às mulheres. Alguns dons que é dado por Deus. Que é de profetizar, de mestre. Tem uns dons aí. Veja aí, é dado só para os homens. E o dom de pastor é o dom de pastorear, de cuidar das ovelhas e não de ensinar. Você vê que já as coisas já é diferente do que você imagina, né? Pode pesquisar aí na Bíblia, certo? E o que acontece? Alguns homens que se dizem líderes, né, das denominações, porque a igreja é um só e o líder é o Senhor Jesus, certo? Pode ver aí, quem é a cabeça da igreja? O Senhor Jesus, né? Então o que acontece? Eles, gente, eu já vi alguns pastores falando de crianças especiais. Crianças autistas, crianças com TDAH. Eu tenho uma filha autista, que é a Maria, pequenininha. Você olha pra ela, você nem percebe. Mas ela é, certo? Ela tá no espectro do autismo. E eu já vi pastores falando, e eu sei que são muitos, falando, olha, as crianças estão nascendo endemoniadas, certo? Eu já ouvi essa asneira de tal líderes, que dizem que é líderes. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, tome muito cuidado. Se você vai em denominação, muito cuidado com o que você ouve na denominação. Você entendeu? Preste bem atenção, você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Se você vê um pastor falando uma coisa, vai lá olhar na sua Bíblia, vê se é isso que a Bíblia diz. Você entendeu? Porque eu já vi, gente, eu me converti a Cristo com 14 anos. E eu já frequentei várias denominações, várias. E eu já ouvi absurdos. Só que eu sempre gostei de ler a Bíblia. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. Então isso fez com que eu sempre visse as coisas erradas que os pastores falavam. Eles falavam tal coisa, eu sabia que não tinha aquilo na Bíblia. Eu falei, não tem isso na Bíblia. Aí o que, que a maioria dos pastores fazem? Ah, tem um teólogo, os historiadores acham. Gente, não ache nada. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, certo? E é por ela que você tem que se guiar. É igual assim, você tem um manual, você compra uma máquina, um exemplo, e vem um manual da empresa, falando como você deve fazer com aquela máquina, como deve ligar, a manutenção. A mesma coisa é a palavra de Deus. Como você sabe quem é Deus, o que Ele quer, o que você deve fazer? É pela Bíblia, certo? Só que as pessoas hoje têm preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça. Tem muita gente que tem preguiça e tem gente que não tem tempo. Gente, a pessoa que não tem tempo, existe Bíblia em áudio. Eu sei que todo mundo tem tempo para trabalhar e ouvir a música. Então, em vez de você ouvir uma música, coloca a Bíblia em áudio. Coloca a Bíblia em áudio. Entendeu? Coloca um livro lá do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que você quiser. Você está trabalhando e está ouvindo. Então, o que acontece? Eu já vi vários líderes dessas denominações falando, as crianças estão nascendo com demônio, são endemoniadas. Gente, isso é um absurdo. E eu vejo as pessoas ouvindo isso e ficando calado. Antigamente, você que está me ouvindo, você vai me dar razão. Antigamente, você lembra o que é que eles falavam sobre pessoa que tinha depressão? Você lembra? Quando eu era mais nova, a pessoa que tinha depressão, eles falavam que era demônio também. Eles falam, não, olha, essas pessoas que querem se matar, que estão tristes, que não comem, que não sei o quê. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio. Então, o que acontece? Hoje, eles já estão passando isso para as crianças, que têm uma certa dificuldade. Gente, olha, pesquisa aí o que é que a palavra de Deus diz sobre as crianças. A palavra de Deus dá exemplo. O Senhor Jesus fala que das crianças é o reino dos céus. Então, se uma criança morrer, ela irá para o céu, porque ela é pura. O Senhor Jesus fala que a criança ela é pura, que é das crianças, o reino de Deus. Você entendeu? Pesquisa aí sobre os demônios que o Senhor Jesus expulsou. Vê se o Senhor Jesus expulsou algum demônio de alguma criança. Deus não expulsou demônio de criança não, gente. Tem um relato de um jovem que ele tinha um espírito que o fazia convulsionar. E que os discípulos, o pai foi até os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí o Senhor Jesus falou assim, até quando eu estarei com vocês? Falando que eles tinham pouca fé. Aí o Senhor Jesus foi, expulsou o demônio da criança não, do jovem, porque a Bíblia diz jovem, a Bíblia não diz criança. Existe criança, existe jovem. Jovem é uma faixa etária ali de 13, 15 anos, 16, 17 anos. É essa faixa etária que se refere ao jovem, certo? E aí o Senhor Jesus ainda fala mais. Se você não tem fé, nesse caso, desse tipo de demônio que faz convulsionar, né, o jovem, que qualquer pessoa pode expulsar da seguinte forma, com oração e jejum. Hoje, a ciência já consegue curar muitas pessoas que sofrem de convulsões com jejum intermitente. Que nada mais é que o Senhor Jesus chegou e explicou.
falou assim, olha, você não consegue expulsar essa caça de demônios se não for por jejum e oração. Ele falou, olha, você quer, se aparecer algum jovem assim, faça isso, né? Então o que acontece? Gente, a Bíblia, não tem nenhum relato na Bíblia que fala que o Senhor Jesus ou seus apóstolos expulsou demônio de criança. Então se o seu líder chegar e falar isso, filho, saia dessa denominação. Porque é um absurdo, porque o Senhor Jesus disse que de tais é o reino dos céus. É das crianças, gente. O Senhor Jesus falou assim, ó, se quiseres ser o maior no reino do céu, seja como uma criança. Você entendeu? O próprio Senhor Jesus, o Deus vivo, Filho de Deus Altíssimo.